Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Até a paciência dos deuses um dia chega ao fim. Aquela vila remota, há muito tempo vinha testando os limites de suas divindades, com crimes terríveis e não dedicando ofertas aos seus nomes. Algumas pessoas, inclusive, tinham a audácia de dizer que os deuses eram uma mentira, que eles nunca ajudaram os humanos e que, na verdade, eles nunca existiram. Kevin, um dos mais sábios e velhos da vila, cansado de ver a sua pobreza extrema e a do seu povo, ousou desafiar os deuses em um ritual monstruoso, aonde ele reuniu algumas crianças que foram arrancadas do colo de suas mães e sacrificadas, dizendo que era uma honra aos deuses sanguinários. Uma blasfêmia que não poderia ser perdoada de jeito nenhum. O Deus daquele povo, furioso e com muita raiva dos crimes cometidos, lançou um raio dos céus e dizimou a vida daquele velho ancião, para ele renascer horas mais tarde, uma mistura de criatura com humano, uma forma grotesca feita de dentes e carnes, e isso não acabava com a morte. Toda vez que ele morria, ele voltava, cada vez mais deformado e monstruoso. Mas essa maldição não se estendeu somente a ele. A vila inteira estava condenada a essa roda de Sansara macabra, destinados ao sofrimento e horror. Décadas mais tarde, em uma vila distante, uma enorme tempestade estava a caminho. Os habitantes tentam se proteger de qualquer maneira. O céu foi escurecendo pouco a pouco, transformando o dia em noite. Ao longe, as pessoas assustadas já olhavam o leito do rio subindo, um indício do perigo que eles estavam correndo. Arlon, um dos jovens mais destemidos da vila, estava sentado com a sua família dentro de casa. Aquilo era o mundo que ele conhecia. Aquele lar era tudo o que ele tinha. A sua irmã chorava de medo, soluçava. Não tenha medo, Sasha. Os deuses vão ter piedade. Fizemos tudo direito nesses últimos tempos. Mas a sua mãe não tinha tanta convicção assim. Olhava a todo momento para o alto. A chuva estava cada vez mais próxima. Então ela despencou. Caiu com toda a vontade do céu. Um vento muito forte a acompanhava, jogando a cobertura das casas para o alto. Os moradores tentavam a todo momento se protegerem como dava. O rio começou a subir e logo se tornou quase que como um mar revolto, carregando tudo o que via pelo caminho. Abraçados, a família de Arlo acabou sendo engolida pelas águas cheias de barro e pedaços de casas da vila. Arlon viu sua mãe e irmã sendo engolidas e desaparecendo nas águas. Desesperado, ele gritou o nome delas, esperando alguma resposta no meio daquele barulho todo, mas não obteve. Ele não teve nem tempo de chorar ou se lamentar. Ele tentava lutar pela vida. Estava sendo arrastado para longe, até que ele bateu a cabeça em alguma coisa e desmaiou. Os deuses não tiveram a mínima piedade. O jovem acordou muitas horas depois. Estava caído em meio ao lar de lama e destroços. Demorou alguns minutos para se situar, e então notou tudo na sua vila destruído. Ele caiu no choro. Olhou para o alto e em nenhum momento ele culpou os deuses. Na verdade, ele se culpou por não ter feito as coisas direito.
ou por em algum motivo ter falhado em sua missão. Nesse momento, uma chuva fina despencou do céu e Arlon pôde beber um pouco da água. Ele percebeu uma entidade ao longe. Primeiro ele achou que seus olhos o estavam enganando. Depois ele pôde ver claramente que ela apontava uma direção. Ele encontrou uma garrafa caída no meio da lama. Aproveitando a chuva, a lavou e carregou consigo um pouco de água. Poderia precisar. Seu coração estava pesado com a dor da perda. Não tinha como achar a sua família ali, mas ele buscaria ajuda. A entidade estava lhe chamando para isso. Então Arlon caminhou por quase 2 dias, passando por terrenos planos e tendo que escalar grandes aglomerados de pedra. No final do caminho, a entidade desapareceu e ele viu uma vila ali distante. Poderia ser a sua salvação. Ele estava faminto e desesperado por mais água. Em meio ao caos que sua vida havia se transformado, ele chegou nessa vila e notou que tudo estava muito quieto. Ele andava devagar e encontrou um poço com um balde. Rapidamente olhando para os lados e não vendo ninguém, ele desceu o balde, pegando um pouco de água para beber. Assim que ele começou a se refrescar, ele viu uma criatura deformada e grotesca gritando na sua direção. "Não pode beber!" falava a criatura, com palavras todas enroladas e parecendo bastante agressivo. Arlon, vendo que aquela pessoa não parecia normal, seus braços pareciam estar ao contrário, e uma enorme protuberância saía do rosto e das suas costas. O homem andava até meio curvado. Arlon se desculpou. Apenas disse que estava com muita sede. Mas o homem mandou que ele fosse embora e esquecesse que tinha visitado aquela vila. Mas o jovem, ele era determinado. Ele correu um pouco para longe e ficou ali escondido, tentando descobrir mais daquela vila. Ele precisava encontrar alguém que o pudesse ajudar, que pudesse mandar pessoas para resgatar sobreviventes na sua vila. Mas conforme ele se esgueirava pelas ruas, os poucos moradores que saíam de suas casas mostravam seus rostos pálidos, deformados, seus olhos vazios, boca torta, como se estivessem presos em um tormento eterno. Arlon viu então um aglomerado de moradores no centro da vila. Eles pareciam debater sobre algo, até que Arlon percebeu que quem estava falando ali no meio era um morador que ele tinha encontrado. Ele gritava. Em meio a palavras emboladas, Arlon conseguiu escutar: "Precisamos pegar aquele homem." Então se começou uma caçada na vila por ele. Arlon percebeu que estava em apuros. As pessoas o queriam pegar por algum motivo que ele não sabia. Não tinha mais como continuar ali. Ele então tentou fugir da vila, mas as ruas se transformaram em becos sem saída, e as casas se tornavam labirintos de terror. Ele se viu perseguido por aquelas criaturas grotescas, nascidas da carne podre dos habitantes que haviam morrido. Em meio a uma correria desenfreada, Arlon encontrou uma anciã, uma pessoa que parecia normal no meio das criaturas. Ela abriu a sua porta de madeira e o pediu para entrar. "Vem aqui, garoto. É a sua única chance de sobreviver." Arlon, mesmo desconfiado, decidiu entrar. Não tinha o que fazer. Ele parecia condenado à morte naquele lugar. Então a anciã lhe ofereceu um pão, que Arlon devorou em poucos segundos, e ela começou a contar a história triste e macabra da vila. Arlon ficou chocado quando ouviu sobre o sacrifício das crianças. Uma coisa
muito abominável. Ela então contou sobre a roda de Sansara, que foi uma maldição terrível lançada sobre o local por um deus furioso. Ali, a morte não era o fim, mas o início de um pesadelo eterno. Mas Deus, ao mesmo tempo que era implacável, ele deixou a família dela de fora dessa roda de morte e renascimento. A tarefa da velha era encontrar alguém que pudesse dar um fim naquilo. Ela precisava achar alguém que tivesse a coragem suficiente para tal feito. Existe um objeto sagrado escondido em uma caverna no topo da montanha. Ela então apontou pela janela a montanha que Arlon deveria escalar. Esse objeto tem o poder de quebrar a maldição. Você precisa escapar com vida dessa vila, escalar a montanha e pegá-lo. Simples assim. Então Arlon contou sobre a enorme tempestade que assolou a sua vila inteira e que ele precisaria de ajuda. Os habitantes dessa vila no passado fizeram coisas terríveis, contava a velha. Mas agora, eles fariam de tudo para se redimir do passado. Consiga esse objeto, quebre-o, quebre a maldição, e todos nós ajudaremos a sua vila. Arlon então esperou a noite chegar e partiu na sua missão, determinado a deter esse ciclo eterno de morte e maldição. A trilha era bastante árdua e complicada. A qualquer momento nessa caminhada, ele poderia se deparar com algum habitante grotesco que poderia dar um fim na sua vida. A cada passo que ele dava, se aproximava mais e mais do pé da montanha. A cada hora que passava, era mais um obstáculo e armadilha mortal que ele havia vencido. A silhueta imponente se erguia bem à sua frente, e o céu estava cinzento. Depois de muito batalhar e se esconder de diversos moradores, que ainda pareciam estar na sua caça, Arlon chegou ao pé da montanha. Retirou o suor que queria escorrer pela sua testa e olhou aquela parede que parecia impenetrável. Mas ele não desistiu. Com mãos calejadas e músculos doloridos, ele começou a escalar, usando cada fenda e saliência como apoio. A névoa o envolvia, cegando-o e dificultando a sua respiração. Mas a chama da esperança em seu coração o impulsionava para cima. Ele pensava na sua família, o que era o seu combustível para sua ira e sua força de vontade. Após horas de uma árdua caminhada, Arlon finalmente conseguiu alcançar o cume da montanha. Lá, em meio às ruínas de um antigo templo, ele encontrou a entrada da caverna, aonde o objeto sagrado deveria estar escondido. O ar dentro da caverna era frio e úmido, e um silêncio sepulcral pairava no ar. Com o coração batendo forte no peito, ele seguiu em frente. Ele avançou por túneis escuros, mas quando ele se viu perdido em um labirinto de caminhos distintos, uma luz brilhou mostrando novamente a entidade, que o guiou até aquela vila. Ela parecia estar mostrando o caminho para Arlon, que a seguiu sem medo. Finalmente ele chegou a uma grande sala subterrânea, aonde um altar de pedra se erguia no centro. Sobre o altar, banhado pela luz fraca da lanterna, repousava um objeto de metal reluzente. Um amuleto em forma de roda, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. "Quebre esse amuleto!" uma voz gritou dentro da sua cabeça. Então Arlon pegou uma pedra no chão
E quando estava prestes a quebrá-lo, uma criatura grotesca surgiu da escuridão. O homem babava com uma enorme língua para fora. Um ser que já deveria ter morrido diversas vezes e renascido cada vez pior. A sua deformidade era a pior que o mundo presenciou. Arlon não sabia, mas aquela criatura era o sábio velho Kevin, o maldito que havia começado aquela maldição toda. Ele dormia naquela caverna há anos, esperando o aventureiro que colocasse um fim naquela maldição. Arlon segurava a pedra e estava prestes a jogar nele. Mas o velho se ajoelhou no chão e balbuciou algumas palavras que o jovem não entendeu. Ele parecia estar pedindo perdão e que o jovem quebrasse logo aquele amuleto maldito. Arlon então levantou a pedra e quebrou aquele amuleto em dezenas de pedaços. Na hora que o amuleto se partiu, uma enorme luz emanou, iluminando a caverna inteira. No lugar em que a criatura estava ajoelhada, estava deitado um homem muito velho, que agora tentava se levantar. Seus olhos confusos ainda, como se estivesse acordando de um pesadelo horrível. O jovem desceu da montanha escutando o velho, e ao chegarem na vila, os seus moradores pareciam todos estarem acordando de um transe. A anciã se aproximou de Marlon e disse que agora era a hora da vila cumprir com o que havia prometido. Os deuses estariam felizes se eles pudessem ajudar. Um grupo de pessoas acompanhou Arlon até a sua vila natal. Chegando lá, alguns homens ajudavam na reconstrução da vila. Desesperado, ele procurou a sua família e encontrou apenas a sua irmã, deitada em uma barraca. Ela estava machucada e uma moça agachada a ajudava. Foi um milagre ela ter sobrevivido. E com lágrimas nos olhos, Arlon agradeceu aos céus pelo milagre concedido. Aos poucos, com a ajuda dos habitantes da vila amaldiçoada, a vida começou a voltar ao normal e as casas a serem reconstruídas. Agora, com a bênção divina, as vilas poderiam se unir e crescer juntas.